Olá, meninas e meninos. Sou o professor Cirineu, matriz curricular de Física, o grupo Ciências da Natureza, né? Então, voltando lá nosso estudo de leis de Newton e aplicações, eu vou ser mais objetivo no exercício hoje. Então, vamos aplicar as leis de Newton, né? Já contextualizando as leis de Newton num exercício tradicional, um exercício que qualquer livro, apostila ou endereço de pesquisa na internet você vai encontrar exercícios idênticos, né? Então nós vamos fazer a definição e aplicar em cima desse exercício, né? O primeiro exercício de aplicação de leis de Newton, né? Só para relembrar um pouquinho então, a inércia, né? A inércia é a lei de Newton, aonde ele estabelece, aliás, a inércia nós já falamos, né, na aula, que a inércia foi chamada por Galileu de condição de equilíbrio, né? Então, quando há o equilíbrio, todas as forças juntas no equilíbrio resultam, né, uma resultante nula. Isso é equilíbrio. Então, quando há equilíbrio, quer dizer que a resultante de todas as forças que atuam no sistema é igual a zero. Aí tem duas possibilidades. Na ausência de forças, ele pode estar em repouso, isto é, pode estar parado, ele vai continuar eternamente parado, a menos que uma força atue e tire ele dessa condição. Então ele vai continuar em repouso, com a velocidade zero, né? Repouso, a velocidade é nula. Se ele estiver em movimento e a resultante das forças for nula, todas as forças juntas, somadas, tiverem uma resultante zero, nula, então se ele estiver em movimento, ele vai continuar com movimento retilíneo uniforme. A característica desse movimento é a velocidade ser constante. Então, por inércia, ele vai manter o movimento com velocidade em linha reta, com valor constante. Velocidade vetorial, né? Velocidade vetorial é a velocidade em linha reta, por isso o movimento é retilíneo. Então, se a resultante for zero das forças, ou ele permanece em repouso, se estiver em repouso, ou ele permanece em movimento, se estiver em movimento, aí a velocidade é em linha reta com o mesmo valor, ou constante, né? Bom, a inércia. E a lei fundamental dos movimentos, chamada por Newton, né, lei fundamental da dinâmica, é conhecida como a segunda lei de Newton. Reformulada, ela traz esse formato. Então, a segunda lei de Newton é chamada lei fundamental da dinâmica, aonde estabelece a condição do movimento, né, a condição do movimento onde o móvel vai acelerar. Então a força resultante, né, ou seja, aquela força que nós vimos aqui, que é todas as forças somadas não sendo nula, se ela não for nula, vai provocar uma aceleração e ele vai acelerar na direção, no sentido da força resultante. Então, para que o móvel saia do seu estado de repouso, é necessário que sobre ele atue uma força diferente de zero. E ele vai produzir essa força, né, vai produzir uma aceleração na mesma direção, no mesmo sentido da força. Então a aceleração é uma grandeza vetorial, a força resultante é uma grandeza vetorial. Então o vetor A vai estar organizado na mesma direção e sentido que o vetor força, né? Bom, eu mostrei o que era a grandeza vetorial lá no início para vocês, né? A grandeza vetorial tem direção, sentido e tem magnitude, tem módulo. Módulo é o valor numérico, a direção e a unidade, né? O módulo compõe o valor numérico e a unidade. Então, nós podemos definir também essa segunda lei usando aqui um diagrama, né? Eu gosto sempre de escrever esse diagrama para ajudar no desenvolvimento e na análise da força, da aceleração e da grandeza escalar massa, né? A massa é escalar porque não tem direção e sentido. A aceleração é vetorial, força é vetorial porque tem direção e sentido. Então eu vou dividir esse triângulo aqui, essa pirâmide, né? Fazendo uma análise
de como você vai dividir, se precisar dividir, se vai precisar multiplicar, como é que tu vai usar essas três grandezas, né? Então nós sabemos que a força é o produto, né, a multiplicação da massa pela aceleração. Então, a força resultante é o produto, é a massa multiplicado pela aceleração. Essa barrinha indica a divisão. Aqui é multiplicação, é um produto, né? Então, suponha que tu queira encontrar a aceleração. Como é que tu vai fazer? Essa barrinha é divisão. Então, vai ficar o F sobre o M. Neste caso, se você quisesse descobrir o valor da aceleração, o que você deveria fazer lá com os dados do enunciado do problema? O valor da força resultante sobre a massa. Então, força resultante sobre a massa. A massa é a medida de inércia de um corpo. Quanto maior a medida de inércia, quanto maior a massa, mais difícil acelerar. É necessário muito mais força para tirar do estado de repouso. Então a massa é a medida de inércia, então ela dificulta o movimento. Portanto, a aceleração é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, mais difícil acelerar. E a aceleração é diretamente proporcional à força resultante. Se você, por exemplo, desejasse no problema encontrar o valor da massa, então o problema forneceu a força, forneceu a aceleração e quer que você encontre qual é a massa do corpo. Notem que a barrinha em vermelho em cima indica divisão, então o F vai estar sobre o A. Nesse caso, para você encontrar a massa, ficaria força resultante sobre a aceleração. E dessa forma você consegue fazer todas as análises que você precisar. Vai no problema, anota os dados, né? A primeira parte do problema é anotar os dados, para você ver o que você vai buscar, o que você procura, né? Então, tu tem que saber a pergunta, tem que saber que dados você tem para poder partir para a solução. Pode ser que em um dado momento você tenha que aplicar a lei de Newton usando as equações do movimento variado para encontrar o valor da aceleração. Lá, a equação da velocidade no movimento variado, também você determina a aceleração, certo? É uma aplicação da lei fundamental da dinâmica. E a última questão aqui é a terceira lei de Newton, ação e reação. É muito importante que, quando você for fazer uma análise, estudo das leis de Newton, você saiba interpretar a primeira, a segunda e a terceira lei, tá? A terceira lei de Newton tem enunciado, que eu estou colocando de forma bem resumida aqui, que para toda ação sempre haverá uma reação de igual magnitude e oposta. Igual magnitude quer dizer o mesmo valor. Então, se eu tenho uma ação provocada por uma força de 10 newtons, a reação também vai ser 10 newton num sentido contrário. No contrário quer dizer, se a força é horizontal para a direita de ação, a reação vai ser uma força horizontal para a esquerda. Então, é sempre importante você lembrar que ação e reação são forças iguais e contrárias, igual magnitude. Igual magnitude é igual valor, né? Então, suponha que você tem uma força aplicada no sentido horizontal para a direita, seria a nossa força de ação. A reação vai ser no sentido contrário. Mesma direção, horizontal, sentido contrário. Então, a reação vai ser uma força com igual magnitude. Então, se essa seta aqui, se essa flecha vale 10 newton, essa outra flecha tem que valer também 10 newton. Flecha ou seta é o símbolo universal que nós usamos para representar uma grandeza que tem direção e sentido, né? É vetorial. Aqui eu estou tratando tudo de forma escalar, mas é uma grandeza vetorial, né?
Então a força de reação vai ser no sentido contrário. É a mesma força atuando no sentido contrário, com a magnitude, com o valor igual. Então a força de reação vai ser igual, só que contrária. Veja, eu coloquei o sinal de menos, indicando que é no sentido contrário. Bom, então, de certa forma, as forças não podem, né, atuar, de certa forma não, com toda certeza as forças não podem atuar num único indivíduo, num único corpo. Sempre atuar em corpos diferentes. Porque se eu tenho uma força de ação aplicada por um corpo, é o corpo o segundo corpo que vai produzir a reação. Nunca individualmente, sempre em pares, sempre iguais, em pares e em corpos diferentes, né? Nunca no mesmo corpo. Não há como produzir ação e reação no mesmo corpo. Sempre corpos diferentes, tá? E para aplicar as 3 leis de Newton, então, eu construí um exemplo aqui, né, bem prático de se fazer, que praticamente em todos os livros você vai ter problemas idênticos a esse, né? Eu estou colocando inicialmente aqui que não tem atrito a superfície, tá? É uma superfície lisa, é uma superfície perfeitamente lisa, portanto não tem reação da força de atrito. Eu tenho uma força motriz, uma força motora F, no sentido horizontal para a esquerda, que vai acionar o bloco A, que o bloco A vai acelerar junto com o bloco B. Então, se essa força aqui atuar no bloco A, vai ser transmitida pelo bloco A uma força sobre B. Aí vai depender dessa força aqui, do A transmitida para o B, que não é igual a essa força motriz, né? Neste caso aqui, então, o A vai exercer uma força sobre o B que vai acelerar os dois. Qual seria o sentido da aceleração? O sentido da força. Se a força é horizontal para a esquerda, então a esquerda aqui nós teremos na mesma direção uma aceleração produzida. E aqui, então, quando o A recebe essa força motriz, ele vai transmitir uma parte dessa força suficiente para deslocar essa massa B. Então nós vamos ter aqui uma força de ação e uma força de reação contrária. A somatória das duas vai dar 0. As duas forças, aqui esse par de forças vai dar 0. Então a força que vai movimentar é essa força motriz. Aqui, essa somatória dá 0. Se eu eliminar a força motriz, o bloco A não consegue transmitir força para o B, certo? Então tá. Agora aqui nós temos o bloco A com a massa de 2 kg, o bloco B com a massa de 1 kg e a força motriz é 18 newtons, certo? Então 18 newtons aplicado em A, que o A vai transmitir uma força para o B, que nós não sabemos ainda, né, qual é o valor. Eu peço aqui para determinar a aceleração do conjunto, eles vão acelerar juntos, é a mesma aceleração de A e B, vai se comportar com uma única massa aqui. O deslocamento vai se comportar como se fosse uma única massa. Determinar a força que o bloco A vai exercer sobre o B. E aí, assim, tem vários processos que os livros costumam colocar, os diagramas, né, separar os blocos para análise de forças, né, análise das forças, e o diagrama das forças, né. Depois eu vou aplicar a lei de Newton, a segunda lei de Newton, certo? Então eu sei, primeiro eu tenho que fazer análise de forças. Então eu sei que no bloco A tem uma força motriz que atua nesse sentido, no sentido horizontal para a esquerda. Mas quando o A chega no bloco B, o bloco A vai transmitir uma força para o B. E o B vai reagir sobre o A. Ficaria assim, ó. O A transmite uma força para o B e o B devolve com a mesma intensidade, com a mesma magnitude. Então, quantas forças eu já tenho aqui sobre o A? Tenho a força motriz e tenho a força de reação do bloco B. Vou desenhar aqui também, ó.
a força que o bloco B devolve para o A. Então, a força que o B exerce sobre o A. Força do bloco B sobre o A. Mas ainda eu tenho que levar em consideração que tem a gravidade e a força de contato aqui, entre a superfície, né, de apoio, sem atrito, mas tem uma superfície, e eu tenho ainda a força da gravidade. Então eu vou projetar aqui, a força da gravidade é o peso, e o peso é orientado para baixo. Peso do bloco A. Quando o peso puxa o bloco A para a Terra, para a superfície da Terra, o bloco A encontra a superfície. Então a superfície exerce uma força sobre o bloco A. Eu vou projetar também essa força aqui. Essa é a força de contato chamada normal. A força normal do A. Bom, eu fiz o diagrama das forças de A, depois eu aplico a segunda lei de Newton. Agora vamos fazer o mesmo para o bloco B. No bloco B, eu sei que tem essa força que o A aqui está exercendo sobre o B. Então tem uma força que foi transmitida motriz para o A e uma parte dessa força motriz vai ser transmitida para o B para deslocar o bloco B. Então nós temos uma força aqui que atua sobre o bloco B, que nós vamos chamar de força do A sobre o bloco B. Bom, temos mais a força da gravidade sobre o bloco B e tem o contato do bloco B com a superfície. Então nós sabemos que a gravidade atua no sentido vertical para a Terra, peso do bloco B, e nós temos a força de contato, né? Quando o bloco B entrou em contato com a superfície de apoio, a superfície de apoio realizou uma força contrária, né? Contrária à força da gravidade, que é a chamada força normal de contato do bloco B. Bom, agora eu vou fazer a aplicação das leis de Newton, né? Eu vou fazer a segunda lei de Newton aqui, aplicar, para nós obtermos o que nós temos lá do problema, que é a aceleração. Feito isso, vamos aplicar a segunda lei de Newton, certo? Então, aplicando a segunda lei de Newton. Depois que eu fizer o diagrama, eu tenho que aplicar a segunda lei. E lembrando que a segunda lei, nós já vimos lá que a força resultante é igual a massa multiplicado pela aceleração dos blocos, porque eles andam juntos, né? Então eu vou aplicar a lei de Newton para o bloco A. Vou aplicar aqui o bloco A, a lei de Newton. Fazendo a resultante aqui, eu tenho que somar as forças na vertical e na horizontal. Tá? Para não ficar um diagrama de forças muito grande, então eu já vou fazer essa soma. O peso do A, somado com a normal de contato do A, somadas essas duas forças, elas acabam se anulando. Elas acabam tendo uma resultante zero. Então eu posso eliminar essas duas forças aqui. Somadas dá zero. A força F com a força B, eu vou fazer a soma aplicando a lei de Newton. Vou fazer o mesmo para o bloco B. O bloco B, eu tenho aqui o peso do bloco B somado com a normal de contato do bloco B também vai dar zero. Elas se equilibram, então a soma dá zero. Somei, deu zero. Por isso eu simplifiquei o diagrama aqui. Agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton nas forças que eu tenho aqui, que não acabaram, né, parte delas, né, tem duas aqui que somadas, que é a ação e reação, somadas também, elas acabam se anulando. Mas eu não vou eliminar elas porque eu quero mais para frente usar esse diagrama de forças para encontrar a força que o A exerce sobre o B. Então vou aplicar a lei de Newton. Então a força resultante é a massa multiplicado pela aceleração. A aceleração é dos dois blocos juntos. Primeiro eu vou pegar aqui, então, as forças que atuam só no bloco A. No bloco A, eu tenho a força F
e tenho a força que o B exerceu sobre o A. Porque a normal de A e o peso de A eu somei antes e deu zero. Então fica assim. Vou considerar para o sentido da força motriz positivo e o sentido da força de B sobre A negativo. Então ficaria a força motriz sobre o A menos a força que que o B exerce sobre o A. A força que o B exerce sobre o A. Como eu separei o bloco A aqui no meu diagrama de forças, então eu vou também escrever aqui massa do bloco A, multiplicado pela aceleração. Vou fazer o mesmo, aplicar a segunda lei de Newton para o bloco B. Quantas forças eu tenho aqui ainda no bloco B? Nós temos o contato de B com o peso, somei deu zero, sobrou a força que o A exerce sobre B. Notem que, como eu considerei negativo a força de B sobre A, essa tem que ser negativa. Então ficaria, essa tem que ser positiva, né? Então ficaria a força que o A exerce sobre o bloco B igual a massa do bloco B multiplicado pela aceleração. E veja que eu montei o diagrama de forças e depois eu posso pegar, se eu quiser encontrar a força de A sobre B, eu vou pegar a massa do B e vou multiplicar pela aceleração. Aí eu uso a equação que eu montei aqui. Então essa aqui eu chamei de equação 1 e essa eu chamei de equação 2. É as leis de Newton, é a lei de Newton aplicada num sistema de forças, né? Sistema de blocos, né? Chama-se blocos. Então agora vamos fazer aqui uma soma para nós podermos, por exemplo, encontrar a aceleração, já que ela é igual, né? Então, se eu somar a força de B sobre A e a de A sobre B, uma negativa e outra positiva. Eu sei que elas são iguais e contrárias. Então eu posso fazer assim para dizer que eu somei e deu zero. Eu também vou fazer aqui a soma da massa A com a B. Então, A e B somada da massa de A mais a massa de B. Ficou sobrando a força F, que eu vou escrever aqui, força F, a massa do bloco A, mais a massa do bloco B. Vou colocar entre parênteses para dizer que sempre eu somo antes de multiplicar. E multiplicado pelo valor da aceleração, A mais A, nesse caso aqui a soma, né, de A e A, deu A. Bom, eu fiz o meu diagrama de forças, né, eu juntei a equação 1 com a 2 e eu encontrei a equação geral. Então essa é a minha equação geral. Se eu tivesse, por exemplo, um terceiro bloco, seria a massa do bloco C, né, mais a massa do bloco B, mais a massa do bloco A. Então eu somo as massas para elas se comportarem como uma única massa, né? Uma única massa para poder o deslocamento, né, a aceleração, né, aplicada à lei de Newton é igual. Agora fazendo aqui, respondendo a pergunta, vai ser rápido de nós respondermos, né? Item A, determine a aceleração. Como é que ficou a nossa relação matemática da lei de Newton? Força é igual a massa de A mais a massa de B, somadas, depois multiplicadas pela aceleração. E aí eu posso fazer a resolução aqui, descobrir a aceleração. Mas lembrando, como é que eu faço para descobrir a aceleração mesmo? Eu volto lá no meu diagrama da lei de Newton e descubro que eu tenho que dividir a força pela massa. Nesse caso, a massa do sistema. Então, fazendo isso aqui, no item A, nós vamos fazer a aceleração, vai ser a força resultante. Eu somei as forças e sobrou uma força, ou a soma das forças. A massa de A
mais a massa de B. E aí eu determino a aceleração. Se tivesse a massa de C, mais a massa de C, mais a de D. E assim por diante, né? Lembrando que aqui não tinha atrito, né? Não tinha atrito. Então a resultante é a força motriz. E aplicando o nosso diagrama de forças no enunciado, nós vamos voltar lá e ver os dados que eu tinha no enunciado. Os dados que eu tinha no enunciado é que a massa de A é 2, a massa de B é 1 e a força motriz é 18. Então ficaria assim, a aceleração, força resultante. A única força resultante que nós determinamos no enunciado foi que a força resultante era a própria força F. Nesse caso, porque não tem atrito. Se tivesse atrito, seria menos o atrito. Então, substituindo 18 newtons, a massa de A é 2 kg e a massa de B é 1 kg. Eu estou carregando as unidades juntas, mas poderia fazer sem a unidade. Bom, fazendo isso, nós temos 18 newtons dividido por 3 quilos. 18 dividido por 3, a aceleração do conjunto vai ser igual a 6, 18 dividido por 3 dá 6 newtons por quilograma, ou eu poderia dizer também, um sistema de unidades internacional, mas eu poderia dizer 6 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a aceleração do conjunto. Então, tanto o bloco A quanto o B, eles vão acelerar, né, no mesmo direção, no mesmo sentido, vai ter uma aceleração, e essa aceleração será 6. Não dividam a força pela massa A e depois dividam a força pela massa B, porque está errado, eles andam juntos. Então tem que fazer a soma das massas. Bom, fazendo agora a pergunta, que é a pergunta da letra B. Determinar a força que o bloco A exerce no B. Tá? Então vamos ver aqui. No diagrama de forças ficou como mesmo? No diagrama ficou força que o A exerce sobre o B. Força que o A exerce sobre o B. A pergunta poderia fazer com a equação 1, a força que o B exerce o A, porque elas são iguais, é um par de ação e reação. Então, tanto faz eu usar a equação 1 do bloco A sobre o B, como eu poderia usar a força, a equação 2, que é a de A sobre B. Certo? Então, independe, né? Você pode usar qualquer uma das equações que vai dar o mesmo valor. Só lembrando que se usar a equação 1, tem uma força motriz aqui que vale 18. Tá? Então eu vou copiar essa equação aqui, a força que o A exerce sobre o B. Poderia usar outra também, tá? Não tem problema em usar outra. Então, o item B está pedindo para nós determinarmos a força que o A exerce sobre o B. Bom, nós vimos na nossa equação 1 lá, copiei aqui a equação 2, melhor, né? Equação 2, aonde a força que o A exerce sobre o B a força que o A exerce sobre o B é igual a AB. Eu troquei aqui, desculpe, né? Eu troquei aqui a força AB, né, do bloco B aqui, AB. Então a força AB, né? Bom, fazendo isso, nós vamos encontrar esse par que existe de força aqui, tá? Esse par de forças é o que nos interessa nesse momento, né? Então a força de A sobre B, né? Eu vou corrigir aqui, ó, no diagrama aqui, a força no bloco A sobre o B e do B sobre A, tá? Então B sobre A e A sobre B. Feito isso, né, tá correto o diagrama de forças, eu vou fazer a massa do bloco, eu estou usando a equação aqui, ó, A sobre B, então é a massa de B.
Tá? Eu estou fazendo aqui a força de A sobre B. Então, eu vou usar a massa do bloco B. É o diagrama de força sobre o bloco B. Então, ficaria a massa do bloco B vezes a aceleração. Agora que eu peguei a equação 2, aqui não é 3, aqui é a equação 2, eu vou substituir o valor e vou encontrar. Então, a força que o A exerce sobre o B, a massa do bloco B, nós já vimos ali, é 1 kg. Tá? Então, a massa do bloco B é 1 kg. E a aceleração, nós já calculamos, é 6 metros por segundo ao quadrado. Então, 6 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu vou multiplicar 6 vezes 1. Então, ficaria 6. Quilos metro segundo ao quadrado é a unidade que forma a força. Quilogramas metros e segundo ao quadrado me dá a força em newtons. Então, 6 newtons. 6 newtons de força aplicados sobre o bloco B. Certo? Então, olha só, eu fiz um exemplo, detalhei o exemplo e depois nós fizemos o cálculo. Você poderia fazer isso mais diretamente, né? Desde que você soubesse, né, que não tem atrito ou se tem atrito. Né? Se tivesse atrito, seria a força F menos o atrito. Como não tem, então a resultante é a própria motriz 18. E aí eu apliquei num diagrama de blocos, para 2 blocos, sem atrito, né? O próximo eu faço com atrito e aí nós definimos mais exemplos. Então eu vou ficar por aqui, estendi um pouquinho mais do que eu queria, mas, enfim, para fazer mais detalhado, eu fui mais lentamente desenvolvendo o raciocínio. Até a próxima!